tudo certo com vocês? Estamos aqui em mais uma semana, né? Mais uma segunda-feira, começando aí a semana de estudos, né? Com a aula de Educação Física, lógico, para começar bem a semana de vocês também, né? Então, se você está chegando agora, né? Já tivemos aí uma aula de português, mas de repente, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, né? E se também não me conhece, eu me chamo Heleno Júnior, sou professor de Educação Física aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Então, hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de dança, né? Hoje começando com uma parte nova, digamos assim, né? A gente, na aula passada, fez aí uma atividade mais dinâmica, né? A gente falou sobre ritmo, falou sobre o movimento e hoje a gente vai fazer uma análise desses movimentos, né? A gente falou também lá no começo como é que a dança surgiu, né? O seu processo aí de transformação. Então, como é que a gente chega nessa parte mais estética, digamos assim, que tem hoje, né? Como é que a gente analisa esses movimentos que acontecem ali. Então, a gente vai ter a parte 1 hoje e na semana que vem a gente vai ter aí a continuação junto com uma atividade prática para vocês. Então, já vou dando spoiler assim, já no começo da aula mesmo. Tá bom? Então, eu quero agradecer aqui a presença de Brielle, né? Que ela já está acostumada, que eu falo assim, correndo mesmo. Mas ela sabe porque ela também fala correndo. Então, a gente tá em casa, né? Estamos juntos nessa, tá bom? Então, ela está aqui fazendo a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais. Então, você que está em casa, aproveita esse momento, né, para também aprender um pouco sobre os sinais aí que Brielle está fazendo para vocês. É muito importante que a gente, mesmo sem ter uma deficiência auditiva, né, mesmo sem ser surdos e surdas, a gente aprenda a se comunicar com essas pessoas, né, porque elas estão aí na nossa sociedade e a gente precisa saber se comunicar com elas, tá bom? Então, fiquem à vontade aí para comentar, né, sobre a aula, tirar dúvidas. Eu vou dar todo o passo a passo aqui de como é que vocês fazem isso em breve, tá bom? Então, aí, eu não podia deixar, né? Já disse a vocês que eu vou aparecer nessas aulas assim, adoidado. Então, já tem aí, falando de análise de movimento, eu já convido vocês a analisar esse movimento que está aí. Eu estou de roupa preta e eu botei no fundo preto justamente para vocês verem melhor o movimento corporal, né? Então, a expressão do meu corpo durante esse movimento. Então, vocês já viram aí, né? E aí, para falar de análise do movimento, a gente vai falar de um cara chamado Rudolf Laban, ou Laban, né? As pessoas chamam cada um de uma forma. Como o nome não é brasileiro, né? A gente fala do jeito que o brasileiro entende. Então, eu gosto de chamar ele de Laban, mesmo sem ter um acento aqui. E aí vocês... Para não ficar Rudolf Laban, ou a gente chama ele de Dolfinho, né, dá um apelido carinhoso, ou chama de Laban mesmo, tá? Então, a gente vai falar um pouco aí sobre a história dele, sobre como é que ele analisa esses movimentos aí, né, na dança. Então, vamos embora. Se você perdeu a aula passada, onde eu expliquei sobre o que é o ritmo, o que é o movimento, né, como é que a gente ensina ele, tanto na nossa vida, como dentro da dança. Então, para você não ficar aí meio perdido, eu coloquei um QR Code para vocês poderem acessar a aula anterior. Então, o Billy já fez aí, né, já botou a tela grandona para vocês aproximarem a câmera do celular e ir lá assistir a aula e não ficar por fora e não perder nada do conteúdo, tá bom? Então, só acessar. Se tiver alguma dúvida do que rolou na aula passada, deixa o comentário lá no YouTube. Eu sempre estou de olho lá para ver se vocês tiveram alguma dúvida. Porque de repente você está assistindo agora a aula ao vivo e aí você faz, tá, entendi tudo. Quando é depois você fica, poxa, mas eu não entendi aquela parte. E aí você pode ir lá no YouTube e comentar. Nós temos aí o aplicativo do Educa Recife, então se você ainda não conhece, né, é através desse aplicativo que vocês conseguem se comunicar com a gente para tirar dúvidas, né, dar um feedback. Essas aulas elas são preparadas especialmente para vocês que estão aí em casa. Então é muito importante que vocês nos deem esse retorno, né? Billy vai fazer aqui uma mágica, como ele sempre faz, colocando o nosso QR Code, né? Para facilitar também aí a vida de vocês e vocês conseguirem baixar o aplicativo, que é gratuito para fazer o download. E vocês também não usam a internet, ó. Dá para aprender e ainda dá para ir lá jogar depois, né, os joguinhos de vocês, acessar as redes sociais,
tudo tranquilo, tudo na paz. E, como eu já falei, o canal do YouTube também está aí, facilitado para vocês. Esse QR Code de agora não é da aula anterior, é do canal. Então você vai lá no canal, se inscreve, deixa um like, né? Comenta nos vídeos, bora dar um engajamento aí, né? Vocês fazem isso com os blogueiros e as blogueiras, vamos fazer com os professores também. E aí compartilha com seus amigos, até aqueles que não são da rede, pode mandar para todo mundo. Diz, tem uma aula massa lá, vai lá assistir. Então tem as playlists, é só ir lá na playlist do 9º ano e todas as aulas de todos os componentes curriculares estão lá, inclusive aulas do ano passado. Então fica à vontade, tá bom? Mas vamos embora, sem muitas delongas, para o nosso conteúdo de hoje. Então aí, falando sobre análise do movimento, a gente vai começar falando sobre a história de Dolfinho, né, o nosso querido Laban aí, que nasceu no ano de 1879, ou seja, muitos anos atrás, né? E ele desenvolveu uma forma de dança expressionista, né? Que tinha o objetivo de expressar as emoções. E aí eu coloquei uma foto minha também, né? Expressando aí um sentimento de meio que de sufoco, de desespero, de o final de uma apresentação minha no último espetáculo que eu participei. Então, Laban, ele começou a estudar, né? Essa questão da expressão, né, de emoções através do movimento desde 1879, da época de 80, né? Então vejam quanto tempo tem. Eu já ia dizer 1879, mas ele não nasceu e já foi estudar, né? Então eu não posso dizer isso. Mas vejam quanto tempo que já vem se estudando sobre isso, né? Porque a dança, quando ela iniciou, ela mas era algo que ainda não era estudado, né? Algo que não era cientificamente comprovado. Então, a gente tem aí um cara que chegou para estudar e ter essa visão diferenciada de como a dança ela já ocorria. Né? Na dança. Então, ele foi e criou aí um modo de ver os movimentos do corpo na dança. A gente falou na aula passada sobre movimento, de uma forma geral, como o movimento está na nossa vida, e ele foi criar um modo aí diferente de ver o corpo funcionando na dança, né? De uma forma muito mais ampla do que já era enxergado. Então, ele foi trabalhando aí com a forma natural das pessoas se movimentarem. Então, veja. Geralmente, quando a gente fala de dança, a gente acha que só tem técnica, né? Só está envolvido ali a questão técnica, os movimentos técnicos, que tem os nomes lá, né? No balé, a gente tem aí muito mais técnica, inclusive. Então, a gente sempre acha que a dança ela é exclusivamente técnica, quando, na verdade, a gente também utiliza movimentos do dia a dia. Então, de repente, tem uma corrida que você vai fazer no palco. Então, você está utilizando um movimento do dia a dia ali dentro do espetáculo. E aí foi através desses estudos de Laban que as pessoas conseguiram pegar esses movimentos e colocar dentro da dança. E aí, eu trouxe para vocês uma imagem, né, de um cara fazendo movimentos aí comuns, né, de um trabalho normal, dentro da rotina dele, né? Então, era esses movimentos de rotina, de trabalho, que Laban, ele observava, né? E aí, em 1930, ele foi coreógrafo de uma ópera, lá em Berlim. E aí, durante esse tempo que ele ficou lá, ele lidou com muitos operários. Ou seja, os operários estavam lá trabalhando e ele estava lá observando. E aí, ele não estava observando como a gente observa, né? Quando a gente passa na rua e vê alguém trabalhando, fazendo alguma coisa, a gente olha o trabalho da pessoa, né? E não o movimento. Laban, ele tinha um olhar para aquilo que a pessoa estava fazendo, como o corpo dela se movimentava. Então vejam aí todo o trabalho manual que esse cara está tendo para fazer essa obra aí, né? Então ele tem um movimento que ele utiliza aí para passar o cimento, né? Então são esses movimentos simples que Laban disse assim, não, peraí, a gente não precisa só de técnica, né? A gente precisa também colocar movimentos mais simples para poder expressar aí os sentimentos das pessoas. Beleza? Então, através disso, através dessa análise que ele começou a fazer
dos corpos, né? Como é que os corpos funcionam, como é que eles estão inseridos ali na rotina, né? Quais são os movimentos que a gente faz no nosso dia a dia. No dia a dia a gente anda, a gente corre para pegar o busão de vez em quando, né? Quando o motorista dá uma passada assim na parada, a gente corre. Então tem a corrida, de repente você corre por esporte, por lazer. Então a gente tem diferentes movimentos aí no nosso dia a dia. E ele foi desenvolver um sistema para colocar isso dentro. Então, esse sistema de análise de movimentos foi baseado em 4 fatores. Então ele começou a considerar 4 coisas aí para poder fazer esse estudo, né? Então ele considerou o espaço, o peso, o tempo e o fluxo. E aí a gente vai falar, lógico, mais detalhadamente sobre cada um, né? E aí, para ele, esses elementos são fundamentais para que se possa ter uma imagem visual do movimento. Então veja, quando ele fala de expressar os seus sentimentos, é fazer com que as pessoas que estão assistindo aquele espetáculo consigam ver, através dos movimentos do seu corpo, né, uma imagem mais detalhada daquilo que ela está expressando. Então foi isso aí que ele considerou, né, são esses elementos aí, esses fatores, para poder fazer melhor essa análise e fazer com que o espetáculo ele aconteça lá de uma forma bonita e elegante e consiga passar a mensagem ali que está querendo ser dita, né? Então aí, começando pelo primeiro ponto, que é o espaço. Então, refere-se ao trajeto, né, que o corpo ele faz do início ao fim. Então, a gente tem aí o corpo fazendo uma trajetória, né, se movimentando ali no espaço. E aí a gente considera o espaço quando o corpo ele faz um movimento completo, né, do início ao fim. Tem alguns movimentos que são quebrados, etc. Mas isso já é outro rolê, tá? Então foca, por enquanto, nessa questão aqui. Então, no espaço aí, ó, existe o que Laban chamou de cinesfera ou quinesfera, que é o espaço individual do corpo que se movimenta. Então, eu, por exemplo, aqui nesse exato momento, eu estou parado falando com vocês. Segundo Laban, eu estou na minha quinesfera ou na minha cinesfera, né? Eu estou aqui do mesmo jeito que Brielle está ali no cantinho dela, né? Fazendo aí a tradução, e ela está na quinesfera dela, né? Na cinesfera dela. Então, ele considerou aí esse nome para dar para o espaço, que é esse espaço individual. Porque a dança ela pode ser individual, em dupla, em grupos, né? Então, aí, ó, a quinesfera ou cinesfera, ela é a possibilidade de movimentos do nosso corpo aí no espaço, sem que haja um deslocamento. Então, veja, eu falei que a gente tem o nosso espaço, né? Então, eu posso fazer diversos movimentos aqui no meu lugarzinho, sem precisar me deslocar. Então, eu posso utilizar o espaço, eu posso fazer trajetórias, ó, no espaço. Eu tenho aqui um espaço livre. Para trás eu não posso, porque senão eu derrubo a TV e eu não tenho dinheiro para pagar, né? Mas eu tenho um espaço aqui livre para poder me movimentar, né? Aproveitando tudo isso e todas as amplitudes que o meu corpo proporciona. E aí, ó, eu trouxe para vocês um vídeo agora. Vou voltar e vou voltar de novo. Ó, movimentos que são realizados aí em um único espaço, sem eu precisar me movimentar e me deslocar. De novo. Estão vendo que eu estou conseguindo me movimentar dentro do espetáculo sem necessariamente precisar se me deslocar. A gente costuma atrelar o movimento, né, ao caminhar, ao andar, a algo que está ali saindo do lugar. Para Laban, o movimento, ele se trata de algo que você ocupa um espaço sem necessariamente precisar se deslocar. Beleza? Então, ó, foi através desse sistema aí que Laban criou, né, dessa análise do movimento, que muitos dos seus seguidores começaram a introduzir a dança em contextos terapêuticos e dança educativa. Então vejam aí, né? A dança, ela tem diversos universos, né? A gente trata a dança como arte, a gente trata a dança
como um exercício, né? Como algo para a qualidade de vida, a dança para o lazer. Então, dentro dessas diversas possibilidades que a dança tem, a dança terapia e a dança educativa foram criadas aí graças a essa iniciativa de análise de movimento aí executada por Laban. Então, para ele, a forma como nos movimentamos reflete aí a nossa personalidade. Então, você pode achar que a gente só transmite coisas e que a gente só fala coisas quando a gente abre a boca. Por quê? A gente está acostumado a se expressar. Você chegar num lugar e você vê alguém de braço cruzado, você já imagina que aquela pessoa está meio que entediada, né? Você acha que, pô, o que é que essa pessoa está fazendo? O que é que essa pessoa está achando? Né? Então, ela está ali meio que emburrada, digamos assim. Você já acha que ela está entediada, chateada ou algo desse tipo, simplesmente porque ela está ali de braços cruzados. Então, veja, é um movimento que você faz com o seu corpo, que não tem nada a ver com a dança, mas que Laban fez assim, ó. Se a pessoa se expressa dessa forma, então ela pode se expressar assim também na dança, né? E para ele, qualquer movimento que a gente faz, a gente está falando aí da nossa personalidade. Quando a gente anda muito rápido, a gente está ali meio que demonstrando que nós somos pessoas agitadas, que nós somos pessoas aceleradas. Tem gente que anda mais devagar, mais zen, tá aqui assim, ó. Sabe aquela pessoa quando está no ônibus, com pressa, doido para entrar no ônibus ou doido para sair do ônibus, e a pessoa está lá assim, ó, bem devagar. Porque cada uma tem ali a sua personalidade, né, a sua rotina, a sua forma. Então, para ele, então vejam, ó, a época que Laban, né, nasceu e que ele desenvolveu esses estúdios, ó, falando aqui dos estúdios, os seus estudos e que ajudou a nossa vida hoje, né? E aí, ó, dando continuidade, a gente vai falar agora do espaço meio que mais detalhado, que ele fala sobre os níveis, né? Os níveis que existem no espaço. Então, em relação à altura, você pode aí fazer movimentos em 3 níveis, né? Tem aí o nível alto, nível médio e baixo, né? De modo geral, são movimentos possíveis do corpo utilizando os espaços. E aí a gente considera alto todos aqueles movimentos que a gente executa acima da cabeça, né? Tem aí os movimentos médios, que estão aí na altura da cintura, ou os movimentos baixos, que são aqueles que estão abaixo da cintura. Então vejam aí que, além de ele analisar os movimentos, ele meio que dá parâmetros para a gente no nível alto. Aqui eu estou fazendo no nível baixo. E aqui eu estou fazendo no nível médio. Né? Porque, eu queria dizer que na altura do ombro, por exemplo, é um nível alto. Não é? A gente poderia dizer. Mas ele dá aí a característica a gente utilizar esses movimentos altos acima da cabeça. Então, eu vou colocar aqui mais um vídeo para vocês verem. Aí, podem observar níveis, né? E aí, ó, vocês podem ver que eu comecei no nível baixo, fui para o nível médio e depois para o nível baixo. Olha aí, nível baixo, nível médio e subi para o nível alto. E aí, movimento com os braços acima da cabeça, né? Eu vou para o alto. Tá bom? Então, ó, ele fala também aí sobre o espaço em relação à dimensão, né? E aí, como é que a gente organiza isso? O espaço, ele é relacionado à dimensão, ele é uma extensão que tem entre duas direções opostas. É um elemento básico de orientação aí no espaço. Ou seja, são 3 dimensões para a gente considerar aí em relação ao espaço. Tem a amplitude, que a gente fala aí de largura, né? Quando a gente fala de amplitude, é meio como se a gente estivesse falando de largura.
Tem o comprimento, que a gente fala de altura, e tem a profundidade. E aí o que Laban chama de plano de mesa, né? Pense aí numa mesa. Quando você olha para uma mesa, tem a largura da mesa, né? E aí ele trata esse plano dessa forma. Tem o plano de porta, né? A porta a gente tem lá a altura, né? Então ele considerou isso. E tem o plano de roda, que vai para frente e para trás. Então imagine aí a roda da sua bike, de um carro, né? Ela tanto faz movimentos para frente como para trás. Então, ó, tem aí mais um vídeo para vocês. Isso aí já é outra parte do espetáculo. Deixa eu voltar. Aí, ó, movimentos para trás, para frente, no plano alto, plano baixo, médio, vai para o baixo de novo. E aí, ó, mais movimentos de plano alto. Tem tantos planos aí envolvidos, tantos planos, tantas dimensões que vocês podem observar, né? Porque quando a gente fala desses planos e dimensões, não necessariamente são fixos, né? A gente não precisa passar o tempo todo ali no plano baixo, ou o tempo todo no plano alto, ou no plano médio. A gente vai ali passando por esses planos, né? E aí a relação das dimensões, que é quando a gente faz movimentos que estão ali num campo, meio que em situações opostas, e a gente dá esses fatores aí para que isso seja analisado. Falando agora em relação à direção, né? Quando a gente falar de espaço, as direções que a gente toma dentro do espaço, né? Então é a trajetória traçada no espaço. Então, quando a gente fala de direção, né? A gente está falando de trajetória. Então devemos sempre ficar atentos e atentas quase não sai agora, fazer igual Revoredo. Eu remixei a frase aqui para ela ficar mais... Então, devemos ficar atentos e atentas aí para o que Laban chama de direção, que indica, na verdade, o sentido para onde o movimento segue. Ou seja, aí ele vai partir sempre do centro do corpo, né, para as direções de onde vai. Então, pode ser para frente, para trás, para o lado, nas diagonais, em cima, embaixo. Então, vejam que a gente tem aí até aspectos da matemática, né? Quando a gente fala de diagonal aí. Então, Laban também fala sobre esses movimentos em relação à geometria, e aí a gente vai aprofundar isso depois, que é, inclusive, quando a gente fala dessas direções, a gente vai fazer uma atividade prática na semana que vem, que vocês vão poder experimentar melhor essa questão das direções, né? Então, o importante de eu dizer assim, isso aqui é um movimento direcionado, é quando eu digo assim, para onde eu quero ir com esse movimento? Então, eu quero ir para frente, eu quero chegar mais próximo do público que está me assistindo. Então, eu sei que aquele meu movimento, seja ele um caminhar de eu ir até vocês, por exemplo, chegar aqui até perto da câmera, ou voltar, ou eu posso fazer um movimento direcionado para frente, simplesmente pelo fato de eu levar do centro do meu corpo para frente, que é onde vocês estão, ou para o lado, né? Ou para trás, eu posso buscar algo lá atrás, posso ir com a cabeça para trás, ou eu posso ir na diagonal, né? Que a gente faz aqui nesse plano. Então, tudo vai depender de onde o meu corpo está e para onde eu quero ir, né? Qual é o objetivo daquele movimento que eu estou fazendo. Então, ó, já temos aí algumas referências que eu utilizei para poder falar de Laban, né? A gente não tem como falar dele sem meio que mergulhar aí nos registros que foram feitos para ele poder ter agregado tanto no que a gente tem hoje, né? Esses vídeos que vocês viram aí também, né, foram produzidos, todo o espetáculo, a parte audiovisual, foi produzido pelo pessoal da Cordeiro. Deixa eu voltar aqui que tem... Aqui, cadê? Cadê que eu não vou achar, não, é? Aí, ó. Cordeiro Audiovisual. Então, foi o pessoal da Cordeiro que estava lá fazendo todos esses registros. Então, essas fotos que vocês veem aí são fotos reais, né? Eu não parei para fazer pose, nem, vou expressar alguma coisa agora para aqui ter uma foto. Não, isso aí faz parte, né, dos movimentos que estavam dentro do espetáculo. E aí o pessoal da Cordeiro estava lá fazendo esse registro. E eu trouxe essas fotos, lógico, primeiro porque sou eu, né? Então é bom a gente sempre se usar como exemplo quando a gente pode. Mas também pelo fato de que esse espetáculo, né, foi o espetáculo
do projeto Corpus, aconteceu lá no Teatro do Parque Dona Lindu, e a diretora, que é minha amiga também, né, e coreógrafa, Marta Pena, todo o espetáculo ele foi planejado, coreografado, né, e inspirado nas técnicas de Laban. Então, para a gente poder chegar no espetáculo e conseguir reproduzir todos esses sentimentos, né, poder ocupar esses espaços, poder percorrer esses planos, essas direções, essas dimensões, tudo isso que a gente falou em relação às técnicas de Laban, né, através da análise dele do movimento, a gente precisou fazer todo um trabalho pré, né, a gente fez muitos ensaios, a gente teve alguns workshops também, né, que ela promoveu, e aí tudo sempre baseado na técnica de Laban, porque a gente, assim como tudo na vida, a gente precisou estudar antes, né, qual é a ideia dele, né, o que é que ela queria, né, a nossa diretora, o que é que ela queria nesses movimentos. Então, para a gente poder colocar os nossos sentimentos, né, à mostra, para quem estava ali assistindo, através de técnicas que foram estudadas por Laban, a gente precisava entender o que é que ele queria. Aí a gente fez vários trabalhos de quinesfera, e aí a gente depois usou outras técnicas também que ele estava lá, e aí junto com o intuito do espetáculo, né, o enredo, a história que queria ser contada, a gente pegou ali a técnica, foi aperfeiçoando, foi montando e foi fazendo. E aí eu já vou adiantar para vocês, na semana que vem a gente vai se aprofundar mais aqui, ó, deixa eu chegar lá, viu? Na parte de direção, por isso que ela acaba aqui, hoje. A gente vai falar aí melhor sobre essa questão das direções, né? Então, quando eu falo de direções para frente, para trás, né, para o lado, diagonais, a gente tem algumas propriedades dentro de cada uma dessas coisas. Então, para frente, eu tenho outras propriedades de movimentos direcionados que eu posso fazer utilizando a frente, né? Então, a gente vai ver e vai fazer na prática também, porque eu vou trazer aqui uma atividade para que vocês explorem aí o espaço de vocês e tenham melhor noção sobre essas dimensões todas, tá bom? Então eu quero agradecer aqui a nossa querida Brielle, mais uma vez, né, que está aqui sofrendo com a correria de falar aí com a minha fala apressada, né? A Billy e Dalila que estão ali atrás fazendo tudo isso acontecer nos corres aqui da vida, e a você que está aí em casa nos assistindo. Então espero vocês na semana que vem. Um cheiro e muito obrigado.